quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Versículo 36 em diante. Esse episódio em que Jesus é ungido por uma pecadora. Uma mulher que, reconhecendo os seus pecados, as suas falhas, as suas mazelas, rende a sua vida a Jesus, rende o seu coração a Jesus, e o adora, a despeito dos riscos que isso possa trazer a ela. Ela simplesmente adora a Jesus, e ela se rende a Jesus, e ela reconhece a soberania de Jesus, com toda a força do seu ser, com toda a intensidade do seu coração. Verso 36 do capítulo 7 de Lucas, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse texto e por esse testemunho tão lindo de uma mulher que, reconhecendo o seu estado de pecado, de angústia, de cansaço, encontrou em Jesus graça, salvação e libertação. Quero louvar o teu nome, ó Deus, porque ela entendeu que ela precisava quebrar a sua vida diante de Jesus, para que a partir daquele momento a sua vida fosse o verdadeiro frasco do bom perfume de Cristo. E ela pudesse assim testemunhar, como testemunha ainda hoje, com a sua vida, com o seu feito. Bendito seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero tentar ajudar você e a mim também, fazermos uma reflexão nesse texto, um texto tão precioso que mostra, na verdade, esta mulher que para muitos se trataria de Maria, provavelmente Maria, irmã de Lázaro, não sabemos bem, há alguns questionamentos pelas narrativas. Parece que num momento foi Maria, numa situação, em outra situação não teria sido ela. Mas isso não é o mais importante para nós aqui na reflexão desta noite. O que eu quero destacar nesta noite, queridos, é que eu tenho aqui a figura de uma mulher que está cansada, angustiada, aflita, uma mulher sem esperança, uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher que a Bíblia registra como pecadora. Provavelmente ela era reconhecida assim na sociedade onde ela vivia. Uma mulher pecadora. Talvez eu e você cheguemos aqui nesta noite com o nosso coração cansado,
com a nossa vida pesada, com angústias na alma, com aflições, com ansiedade no espírito, preocupados, tensos, sem direção, sem esperança, sem sabermos por onde ir e como seguir a nossa vida. E eu creio que esse texto ele deixa algumas lições para nós, porque quando Jesus vai confrontar o fariseu Simão, que o havia convidado para estar em sua casa, quando Jesus vai confrontá-lo, porque ele não entende bem o ato da mulher e tampouco o ato de Jesus de aceitar aquela adoração, Jesus vai confrontá-lo fazendo algumas afirmações sobre costumes, verso 44 em diante, que eram comuns a um anfitrião oferecer aos convidados que vinham à sua casa, para que eles pudessem, ao chegar numa casa, encontrar cuidado, descanso, refrigério, se abrigar. Estamos falando de uma região desértica, de muita terra, muita poeira, muito calor, muito suor. E aí Jesus vira para aquele homem no verso 44 e diz: vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Era costume da época, toda casa ter um escravo, que era o escravo de menor categoria, e esse escravo estaria sempre a postos quando vinham convidados com a bacia para lavar os pés daqueles que chegavam. Naquele tempo, quando se sentava para comer, era bem semelhante ao que nós vimos hoje pela manhã, no testemunho do nosso missionário, que eram, na verdade, as pessoas se sentavam no chão, e então os pés ficavam muito próximos das pessoas, umas das outras, e muito próximo da comida. Então era costume lavar os pés quando se chegava numa casa, especialmente quando havia um convite para uma refeição. Mas por algum motivo, na casa desse homem não teve isso. Provavelmente ele devia estar sem esse escravo, pode ter acontecido alguma coisa, pode ter havido algum imprevisto, e me parece que ele não teve a humildade suficiente, não teve a tranquilidade na alma de se humilhar e oferecer água para Jesus lavar os seus pés. Depois Jesus vira para ele e fala: você não me saudou com um beijo. É costume da época e até hoje naquela região, o beijo ele é muito presente. Paulo então, em outra passagem vai dizer para nós, para nos saudarmos uns aos outros com o ósculo santo, que é o beijo santo. De novo, fazendo menção ao nosso missionário de manhã, quando ele me viu, já tinha quase 3 anos que a gente não se vê, ele falou: vou te saudar como o árabe faz. E ele me deu uns 4 ou 5 beijos, né? Que eu falei: para que tanto beijo? Ele falou: é assim que beija mesmo, né? Então, era muito comum, porque era um beijo de saudação, um beijo de recepção, um beijo de acolhida, um beijo de carinho, e esse homem não teve um beijo para beijar Jesus. E depois Jesus diz assim: você não ungiu a minha cabeça com óleo, porque era outra coisa também comum, oferecer óleo geralmente perfumado, refrescante, que as pessoas podiam passar na cabeça, podiam passar no pescoço, no rosto, quando chegavam da rua, para se refrescarem, para se perfumarem, para estarem mais agradáveis uns com os outros na casa. E aquele homem também não tinha tido isso para Jesus. O que eu quero destacar com essas situações? Eu quero destacar, querido, que às vezes é assim que nós estamos nos relacionando com Jesus. É interessante que quando Jesus vai testemunhar para aquele homem, vai falar para aquele homem do valor daquela mulher e do porquê que Jesus estava recebendo a adoração daquela mulher, mesmo sendo questionado, porque ela, sendo uma pecadora, não poderia jamais tocar num sacerdote, num profeta, num homem sério, e Jesus deixou que ela o beijasse, mesmo nos pés, deixou que ela o tocasse, deixou que ela passasse seus cabelos em seus pés, e Jesus está sendo criticado por isso, Jesus está sendo questionado por isso, Jesus está sendo ofendido por causa disso, mas em suma o que Jesus vai responder para aquele homem, Jesus não se defende, mas Jesus diz: ela fez 3 coisas, que você, com todo o seu conhecimento, com toda a sua legalidade, com toda a sua pompa, com toda a sua dita sabedoria, você não fez. Ela se humilhou aos meus pés, ela me beijou tendo amor e carinho por mim,
Ela me ungiu reconhecendo que eu sou o Messias, o Senhor. Ela me recebeu como seu Senhor, ela me recebeu como seu Salvador. Ela buscou em mim perdão para os seus pecados, ela buscou em mim redenção para a sua vida. E aí Jesus pergunta a ele, se tem dois homens endividados, um deve pouco, outro deve muito, e os dois são perdoados, quem vai ficar mais feliz? E o próprio Simão diz, provavelmente o que foi muito perdoado. E Jesus diz, pois é, ela foi muito perdoada, ela está sendo muito perdoada, ela está encontrando redenção e graça para a sua vida. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui conosco, como é que você tem se aproximado de Jesus? Você tem se aproximado de Jesus ou de Deus, das coisas de Deus, apenas esperando receber? Eu fico me perguntando qual era a expectativa do fariseu em receber Jesus na casa dele para aquele jantar. Talvez para ter mais honra, talvez para dizer que ele era amigo de Jesus. Eu não sei, o texto não dá nem atenção aos motivos por que aquele homem recebia Jesus. Mas uma coisa é, e eu quero destacá-la, aquele homem está perto de Jesus e não recebe nada de Jesus. Não recebe perdão, não recebe refrigério, não recebe graça, não recebe salvação, ele não recebe nada de Jesus. Por quê? Porque ele não estava disposto a entregar nada a Jesus. Ele não esteve disposto a se humilhar para lavar os pés de Jesus, ele não esteve disposto a se humilhar e beijar Jesus, ele não esteve disposto a ungir Jesus, ele não fez nada, simplesmente nada. E eu não quero dizer com isso que você precise fazer coisas para receber a graça de Jesus, mas o que eu quero dizer é que em relação a Jesus, uma coisa você precisa fazer, você precisa se render a Ele. E o grande testemunho dessa rendição está no fato dela quebrar esse vaso de perfume, ela ungir Jesus, ela adorar Jesus com esse frasco de alabastro, lavando seus pés, ungindo, porque esse simbolismo do perfume derramado, eu quero fazer um paralelo bem rapidinho com 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo vai dizer, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar o bom perfume de Cristo, o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes que estão perecendo, somos cheiro de morte. Para aqueles que estão sendo salvos, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Irmãos, Paulo vai dizer que eu e você, em Cristo Jesus, somos o bom perfume de Cristo. E quando nós vamos vivendo, nós vamos caminhando, nós vamos exalando esse perfume. Para aqueles que creem em Jesus, esse perfume se torna aroma de vida. Mas para aqueles que negam a Jesus, ele se torna cheiro de morte. Na verdade, quando essa mulher derrama esse perfume em Jesus e o unge, o adora e o exalta, essa mulher está simbolicamente derramando a sua própria vida. Esta mulher está simbolicamente entregando o seu coração, entregando a sua vida, entregando a sua alma inteiramente aos cuidados de Jesus. Havia um risco real ao fazer isso. Por ela estar na casa de um líder fariseu, por Jesus nessa altura já ser reconhecido como um grande líder, um grande rabi, um grande mestre, ela poderia ter sido arrastada daquela casa pelos homens presentes e ter sido até mesmo apedrejada, porque seria uma ofensa o que ela fez. Ela reconhecida pecadora, tocando em Jesus. Mas na verdade o que Jesus mostra para mim e para você através dessa mulher é que ele está pronto a receber o toque de todo aquele que chega até ele com o coração inclinado e derramado a se render a ele. Essa mulher o tocou e foi liberta.
A mulher com fluxo de sangue o tocou e foi curada. E quantos outros Jesus tocou? Porque no toque de Jesus e ao tocarmos Jesus, somos transformados para a glória de Deus. Eu quero deixar apenas essa reflexão, muito breve, muito objetiva, né? Muito simples até, mas para dizer para você, querido, não adianta estar perto de Jesus, fisicamente, se o nosso coração, se o nosso vaso, que é a nossa vida, não derramar a Ele tudo aquilo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos. Não adianta estar perto de Jesus nem das coisas de Jesus, se de fato não rendermos toda a nossa vida e a nossa adoração ao Senhor. Jesus chegou à casa daquele homem e Jesus não recebeu nada daquele homem. Nenhum gesto de acolhimento, nenhum gesto de amor, nenhum gesto de adoração, nenhum gesto de rendição, nenhum gesto de entrega. Aquela mulher que não tinha nada, uma pecadora, sozinha, amedrontada, desprezada na sociedade. Ela chega com um coração sincero. E ela dá tudo que ela tem, que é aquele vidro de perfume. E o que ela recebe de volta, ela recebe vida. Ela recebe libertação. Ela recebe salvação. Ela recebe alegria. Ela recebe paz. E isso é lindo quando nós olhamos para o relacionamento com Jesus. Porque Jesus não quer nada do que temos. Mas Jesus quer quem somos. E essa é a grande questão. Esse é o grande desafio. Esse é o grande convite. Você talvez esteja muito preocupado em dizer que faz coisas para Deus, que dá coisas a Deus, que tem coisas, que isso, que aquilo. Talvez você esteja apoiado numa religiosidade. Eu tenho escrito aqui na beirada da minha Bíblia há muito tempo. Os religiosos rejeitam a Jesus. Os pecadores encontram graça. Você pode fazer a escolha. Esse texto bota frente a frente duas pessoas. Um líder religioso, conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, que não experimentou nada de novo, apesar de Jesus estar em sua casa, apesar de Jesus comer com ele. Esse homem não experimentou nada de novidade de vida na sua caminhada.